Salve, salve pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do seu canal de conteúdo. Hoje o tema é Desvendando a gordura corporal. Como funciona o processo de lipólise e lipogênese. Pessoal, bom, o tema de hoje a gente vai abordar um pouco mais esse processo da lipogênese, né? E também da lipólise, né? Que muita gente na internet, muita gente na rua, nas academias e até gente do nosso mercado mesmo faz uma pequena confusão achando que a lipólise é o processo de queima, né? De gordura, de perda de gordura. E na verdade não é a perda em si, ela faz parte de um processo de perda de gordura. E para a gente entender um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho desse metabolismo lipídico, né, que é o que dá energia para a gente, ou que a gente acumula energia, ou que de fato a gente precisa de energia para a gente poder trabalhar a nossa máquina, respirar e ter energia. E dentro desses processos, né, do metabolismo lipídico, de fato a gente vai ter essas moléculas orgânicas, né, que são os ácidos graxos, os triglicerídeos, o fosfolipídio e os esteroides. Todos esses quatro formam um sistema metabólico lipídico. E a gente vai começar falando um pouco da lipogênese, né? E aí, Rose, se você puder explicar um pouquinho pra gente o que é a lipogênese na prática, né? Como isso acontece no nosso corpo e o que acarreta o processo de lipogênese na gente. A lipogênese nada mais é do que a transformação do alimento em gordura dentro do tecido adipócito, que é o triglicerídeo. E isso leva, esse aumento dos adipócitos leva em consideração a sua dieta de fato, né? O que você está consumindo ali de carboidrato, de gordura, os excessos. Então o excesso é transformado em gordura corporal dentro das células adipócitas. Nossa, legal. É que a gente até explorando um pouquinho mais, né, por essa questão da lipogênese, né? Então assim, vamos falar que aquele sujeito, aquela pessoa está comendo mais do que ela precisava, do que o corpo dela gasta, então automaticamente o corpo ele vai começar a reservar, né? Exatamente. E aí quanto mais a gente tem calorias, né, a mais, né, e aí isso vai gerando quanto mais glicose, o corpo automaticamente começa a produzir ácidos graxos, né, e o outro que eu sempre esqueço, Glicerol. E aí, quando o nosso corpo começa a produzir muito disso, né, a nossa insulina começa a mandar fazer isso, ela vai pegar 3 moléculas de ácido graxo, uma de glicerol e vira o triglicerídeo. Depois dessa formação, o nosso corpo começa a mandar para o tecido adiposo e aí a gente cria a nossa barriguinha, o tchauzinho, exatamente, a papada. Acho que isso ali para a gente tentar tangibilizar o que é a lipogênese, é a criação dessa gordura para o tecido adiposo, né? Isso mesmo. E para a gente continuar dando sequência do processo inverso, né, que seria a lipólise, como é que é o caminho ao contrário, correto? Como é que seria isso? Então, a lipogênese nada mais é do que a produção, né, da gordura. Lipo é gordura e gênese é produção. E a lipólise é ao contrário. Então, é lipogordura, lise é quebra. Então, seria a quebra dessa gordura. Então, como que acontece? Para acontecer a quebra da gordura, o que a gente precisa? A gente precisa de alguns mecanismos. Seja ele pela dieta mais restritiva, seja ele pelo exercício físico, treino, ou por alguns fármacos, ou pelos três, de fato. Então, quando a gente tem um deles, ou a associação dos três, ou dois, ou mais, a gente cria um estresse metabólico. Esse estresse metabólico, a gente começa a formação de alguns hormônios, que seriam basicamente o GH, o cortisol, a adrenalina, noradrenalina e o glucagon. Então, esses hormônios em produção, a gente também aumenta a atividade enzimática, né? Então, a gente aumenta algumas enzimas, principalmente a lipase, que é a enzima de quebra de gordura. Então, quando a gente tem esse ambiente favorável, a gente começa a quebra de gordura dentro das células adipócitas. Então, essa quebra acontece basicamente a gente separar os 3, ácido graxo e o glicerol, e ele vai ficar de forma livre. E ele vai, de forma livre, ele vai ser transportado na corrente sanguínea através da albumina. Tá.
Então, esse transporte através da corrente sanguínea, você pode fazer essa captação pelo músculo como fonte de energia, né? Então, você vai utilizar isso como fonte de energia. E aí, o que acontece? A gente tem duas vias, a glicolítica, né, que não precisa de oxigênio, e tem a via que é a aeróbica, que é das mitocôndrias, né, que basicamente precisa de oxigênio para a gente gerar energia e fazer a oxidação dessa gordura. Então, o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, apenas só a dieta restritiva, a gente tem a quebra dessa gordura. A gente faz a lipólise. Porém, talvez a captação desse músculo não seja tão eficiente quanto se você tivesse um treino associado. E o que acontece? Você deixa muitos ácidos graxos e glicerol livre. E aí essa passagem, né, quando o sangue carrega tudo isso, ele pode ir para o fígado e acumular esses metabólitos no fígado. E o que acontece? Gordura no fígado. Tá? Então, a melhor coisa é você associar o treino com a alimentação, para você ter uma boa quebra dessas gorduras, né? Para que realmente seja eficiente, para que você realmente consiga oxidar a gordura, não só quebrar. Entendi. Então, assim, quando a gente tem uma dieta dentro de um padrão, de um balanço ali, né? Mais ou menos com o que eu gasto, talvez um pouquinho ali mais, como eu energia no processo de bulking, de crescimento. Porém, eu associo isso a uma atividade física, que aí sim eu vou conseguir liberar essa adrenalina, noradrenalina, glucagon. Então isso vai pegar minha gordurinha, que é aquela amiguinha indesejável que a gente não gosta muito, que é o triglicerídeo. Ele vai quebrar em ácidos graxos, glicerol, e é isso que vai me dar energia. Então, meu corpo vai precisar de energia, ela vai extrair dessa gordura. Então, a lipólise de fato não é a perda da gordura, né? É assim a quebra dessa molécula que a gente tem, né, de glicerídeo, que fica numa espécie de pouso que deixa a gente com a gordura localizada, com a gordura em si, com sobrepeso. Exatamente. A lipólise não quer dizer que você está perdendo gordura. Quer dizer que você está quebrando a gordura. Isso não quer dizer que estou conseguindo ali eliminar essa gordurinha localizada. Então, para ser eficiente, sempre conciliar ali com treino, exercício físico, junto com a dieta, né? Ou exercício aeróbico, enfim. Uma coisa que eu achei bem interessante, até por isso que eu quis trazer essa pauta, né, que estava vendo um debate na internet, assim, não sei se foi uma pessoa, uma clínica, que uma pessoa tinha feito um processo estético que prometia fazer a lipólise, uma coisa assim. Aí a pessoa estava reclamando que fez o procedimento, investiu no dinheiro e tal, só que aí parece que não perdeu a gordura. Só que aí o profissional falou, não, mas o procedimento vai te ajudar a quebrar a gordura, mas vai ter um gasto para você perder essa gordura. Só que eu acho que grande parte das pessoas não entende que a lipólise é esse processo de quebra, né, do glicerídeo em ácidos graxos livres, que é o FFA. E não é a perda da gordura de fato, assim, a quebra, né? Exatamente. Então eu acho que existe uma confusão muito grande, e até já vi gente do nosso mercado, alguém que trabalha dentro do cenário, que talvez está acostumado a falar lipólise ou não quer se dar o trabalho de explicar o que é a lipólise de fato, né? Sim. Então acho que agora ficou muito claro que a lipólise é a quebra disso, quebrou, e aí com essa metade quebrada sim, que aí vai abastecer a nossa célula de energia, né? A gente vai ter aquele processo que é para o outro tema, que é das mitocôndrias, que é do ATP, tal, né? Que a gente já vem falando há um tempo, que aí sim a gente vai conseguir entrar com isso dentro das nossas células, ter um processo de beta-oxidação que de fato vai emagrecer e eliminar a gordura. Né? Exatamente. Porque a gordura de fato a gente não urina, não tem outro lugar, a gordura só sai quando ela tem um processo de beta-oxidação. Exatamente. A gente perde líquido, a gente perde glicogênio, mas a gordura só sai nesse processo de beta-oxidação, oxigênio, gás carbônico, e aí sim a gente perde a gordura de fato. É isso mesmo. Não, legal, Rosa, eu acho que é isso, não tem um meio complexo, né? Acho que se a gente aprofundar mais do que isso, acho que é até uma questão mais de bioquímica e tal. E pessoal, acho que é isso por hoje, né? Acho que já foi um tema um pouquinho mais a fundo, é para você sair daqui entendendo o que é a lipólise e lipogênese, né? Nosso intuito é conseguir te munir de informação, você não cair um golpe e aprender as coisas que tem que aprender.
né? E como mais uma vez, Thaís, nosso fechamento. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para notificação. Valeu, é isso, pessoal. Até a próxima.